Na aula de hoje, nós vamos ver a função polinomial do segundo grau, também conhecida como função quadrática. Ela é chamada polinomial porque ela tem origem em um polinômio do segundo grau. E no caso, ela é chamada do segundo grau porque o maior expoente dessa equação é o 2. E no caso, o a tem que ser diferente de zero. Esses aqui são os coeficientes. Então, um exemplo aqui, 2x2 menos 3x mais 7. Então, aqui no caso, esse é o a, é o coeficiente de x2, o b, que é o coeficiente de x, no caso aqui é menos 3, e o c, que se chama termo independente, no caso aqui é o 7. Nesse caso ela está ordenada, mas podia vir também desse formato, 7 menos 3x mais 2x2. Isso aí não importa. Mas o que é importante é que, no caso, o maior expoente aqui é x2. E esse a tem que ser diferente de zero. Porque se a for zero, no caso, tudo isso aqui vai ser zero e vai sobrar uma equação do primeiro grau. Ela deixaria de ser do segundo grau para ser uma equação do primeiro grau. Nós já vimos no nono ano que a figura formada pela função quadrática é uma figura chamada parábola. Então vamos ver alguns detalhes sobre o gráfico da função polinomial. Então vamos desenhar alguns gráficos e ver como é a influência, no caso, do A, do B e do C, no traçado do gráfico da função do segundo grau. Primeiro, vamos falar sobre o coeficiente A, que no caso é o coeficiente de x2. Esse gráfico aqui é o gráfico da função f de x igual a x2. E no caso, o a, o coeficiente que nós temos aqui, é 1. Então, quando a é igual a 1, a nossa abertura da nossa parábola será nesse formato. Agora, se a tem um valor maior do que 1, a tendência é ele ir abrindo a parábola. Essa parábola em azul é a que tem 2x2. Então, quando temos 2, quando nós aumentamos o valor de a parábola vai tendendo a ficar mais aberta. Se nós passamos para 5x2, então nós mudamos o coeficiente para 5, a parábola vai tendendo a ficar mais aberta. Então, quanto maior for o valor de a, mais a parábola tende a abrir. Já se o valor de a está entre 0 e 1, como por exemplo 0,3, a parábola vai tendendo a se fechar mais. Como aqui no caso, nós temos que o coeficiente é de 0,3 e a parábola ela vai tendendo a se fechar mais. Então, quanto menor for o valor de a, mais a parábola tem a tendência de ser mais fechada. E qual a conclusão que nós podemos tirar disso? Se nós temos o a correspondente a 1, nós vamos ter esse tipo de abertura. Quando o a fica menor do que 1, a tendência é da parábola se fechar mais. Já se a for maior do que 1, a tendência da parábola é ela ficar mais aberta, mais plana. Já se o a for negativo, ele vai virar a concavidade da parábola. Então ela vai ficar com a boca para baixo. Então, se nós tivermos o a sendo negativo, a concavidade da parábola será para baixo. E essas mesmas observações vão valer também no caso com os números negativos. Se o a estiver entre 0 e 1, a parábola vai tender a ir para o centro. E se no caso nós tivermos um valor negativo, mas no caso maior do que 1, no caso maior em módulo, então a parábola vai ter a tendência de ficar mais achatada, mais aberta. Agora vamos ver o termo independente.
Vamos analisar como C vai interferir na parábola. Essa parábola em verde é a parábola f de x ou y é igual a x2. Se nós fizermos mais 4, se nós fizermos assim, x2 mais 4, ele vai pegar esta parábola e subir 4 unidades. Então eu vou ter o 4 aqui e depois vou ter uma parábola surgindo a partir daqui. Então essa é exatamente o y igual a x2 mais 4. Se nós fizermos x2 menos 4, vai ficar assim. Ela vai ficar mais ou menos nesse formato. Então o que acontece? Esse elemento C, o termo dependente, ele vai pegar a parábola e deslizar ela neste sentido, para cima ou para baixo. No caso aqui nós temos x ao quadrado e no caso o C é 0, ela vai passar aqui. Quando nós colocamos mais 4, ela vai subir a parábola mais 4 unidades. E quando colocamos menos 4, ela vai baixar a parábola menos 4 unidades. Então, o termo independente, o C, ela desliza a parábola nesse sentido, no sentido do eixo dos y. E por último, as variações em B. O B ele faz uma coisa interessante com a parábola. Quando nós começamos a variar em B, por exemplo, x2 mais 2x, quando nós variamos em B, ele começa a pegar a parábola e jogar um pouco para baixo, nesse formato. Então, quando nós formos variando o B, ele vai jogando cada vez mais a parábola um pouco mais para baixo. Então, a variação do B é no sentido assim, ou se no caso for positivo, nesse sentido para lá. Agora nós vamos ver como é que vamos construir o gráfico da equação do segundo grau. Como é que nós vamos desenhar a parábola. Antes de nós desenharmos o gráfico, vamos ver alguns elementos da parábola. Então, alguns elementos. Primeiro, nós vamos falar sobre os zeros. Os zeros são esses pontos onde a parábola encontra o eixo do x. Nunca é demais falar que a parábola ela é infinita para lá e para lá também. Então elas continuam indefinidamente. Um outro ponto importante para se falar sobre a parábola é este ponto aqui, onde ela gira de posição. Esse ponto é chamado vértice. Então, se nós sabemos qual o vértice e quais são os zeros, e sabemos também a concavidade, que no caso vai ser dada pelo A, então nós vamos poder desenhar nossa parábola. Então, se o A é positivo, ele é maior do que zero. A concavidade é para cima. Se o A é negativo, é menor do que zero, negativo, a concavidade será para baixo. Então, o que acontece? Vou desenhar aqui um exemplo bem rápido. Se nós sabemos os dois zeros, sabemos qual o vértice e que a concavidade é para baixo, então a parábola será desenhada dessa forma. E o contrário, se nós temos esses dois zeros e temos aqui o vértice e sabemos que a concavidade é para baixo, então a parábola vai ter mais ou menos esse formato. Então, para desenhar a parábola, nós vamos precisar estabelecer 3 pontos, saber 3 coisas. Primeiro, quais são os zeros da função? Onde fica o vértice e, no caso, a concavidade, que é dada, no caso, pelo coeficiente A. A gente sabendo dessas 3 coisas, nós vamos desenhar o gráfico. Os zeros da função é dado por essa fórmula, que nós já vimos no ano passado, no 9º ano. Então, essa fórmula, a fórmula de Bhaskara, ela vai determinar os zeros da função. Quais são esses pontos onde o gráfico vai tocar o eixo do x. Vamos supor aqui que esses dois zeros foram 2 e 6. Então, nós já sabemos aqui que os zeros são 2 e 6.
Então nós já temos 2 pontos da parábola. O vértice vai ser formado por esse ponto, que no caso vai ter essa orientação, x e y, que nós vamos chamar o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice é dado por essa fórmula. E no caso, o y do vértice é dado por menos determinante sobre 4a. E no caso do determinante, o determinante vale b ao quadrado menos 4ac. É interessante revisar as aulas sobre parábola do ano anterior para ver como são feitos esses cálculos da fórmula de Bhaskara e do determinante. E por último, como nós já vimos, a concavidade é dada pelo coeficiente de A. No caso, se A é positivo, a concavidade é para cima.